é o momento de eu me apresentar. Eu tive que dar uma saída aqui. Tudo bem. Olá, boa noite a todos. Os que já estão chegando, os que ainda vão chegar. Nós estamos aqui começando a nossa live, né? Uma live tão especial, com um tema tão especial e tão importante, né? Em comemoração aos 30 anos do ECA. Então, desde já, nós agradecemos a todos vocês que estão aí, né? Que estão disponibilizando seu tempo, a sua vida para se dedicar a esse tempinho aí conosco. Agradecemos imensamente a todo mundo que está participando aqui, né, conosco, dividindo essa live, a Marilza, a Rebeca, o Edmundo, nós agradecemos muito por disponibilizarem o tempo de vocês. E, desde já queria pedir que vocês, que agora estão entrando na live, que estão começando a chegar, não deixem de compartilhar esse material, de enviar, né? Tem aí na live a opção de compartilhar com outros amigos. Então, chama outras pessoas para estar aqui conosco. Curte, compartilha. Vou fazer aquela parte, né, do merchan, que é importante. Então, curte a gente, compartilha, para que outras pessoas possam também chegar e agregar ao nosso espaço. Então, nós estamos nesse inicinho aí, já dá para ir chamando outras pessoas, até mesmo a gente esquentar e começar a falar do que nós viemos falar, né? Queria agradecer muito o espaço do CRP, né? O CRP que está compartilhando aí com a gente essa live, esse lugar, a divulgação. Então, agradecer pelo espaço, agradecer pela parceria, agradecer ao Levica, né? O laboratório de estudos que eu faço parte, que estuda violência contra crianças e adolescentes. Agradecer pela oportunidade, agradecer porque nós continuamos dando força, né, para esse tipo de estudo que é tão importante e necessário. E também agradecer ao GEPSID, que é o Grupo de Atividades e Instituições Indobras, que também está aí durante esse mês compartilhando com a gente, com o CRP, esses espaços de fala, né? Esse lugar de compartilhar mesmo informação, conhecimento. Então, nosso muito obrigada a todo mundo que, de alguma forma, que isso acontecesse. A live, ela é especial em comemoração aos 30 anos do ECA, né? E durante todo esse mês houveram lives e elas estão registradas tanto no Facebook, quanto no Instagram e outras mídias sociais do CRP. Então, se você não viu e gosta desse tipo de informação, acredita que é necessário, vai lá, compartilha também, curte, veja o que foi dito, né? Ainda bem que tem essas formas de gravação, então tá tudo lá, tá ligado? Houveram debates importantíssimos e ainda haverão. Né? Essa é uma das últimas lives que nesse tipo de organização nós vamos fazer, mas haverão outras. Então, sempre que você quiser se informar, procurar saber de algo, procura o Facebook e o Instagram do CRP, procura o Facebook e o Instagram do Levica, né, que está lá também, para que a gente possa estar compartilhando mais e mais, tanto informações quanto os espaços. Então é isso. Acho que já deu tempo de mais gente chegar. Não esquece de convidar outras pessoas para que outras pessoas também possam estar vendo aí a nossa discussão. Agora nós vamos para a parte, né, inicial. Então hoje a nossa live, né, ela tem como tema o controle social, intervenção de sociedade tão necessário. A gente, infelizmente, vê que as pessoas, né, o controle social, esses lugares mesmo onde o público, onde a gente como indivíduo deveria estar ocupando, estão sendo cada vez menos pesados e a gente está perdendo espaço, infelizmente. E falar sobre isso é muito importante para que a informação chegue e a informação a gente possa saber que esse espaço é um espaço onde nós precisamos discutir, onde nós, para que, junto com os poderes públicos, nós possamos estar construindo as políticas públicas que são necessárias, principalmente, né,
para o público que a gente fala que é as crianças e o adolescente. Então, agora, depois a gente já está sabendo qual é o nosso tema, já temos agradecido, vou passar a palavra, então, para os nossos convidados, né? A Marilza, a Rebeca e o Edmundo. Eles vão estar se apresentando aí rapidamente para vocês, para que depois a gente possa fazer o nosso espaço de debate, de conversa. Uma informação muito importante. Não se envergonhe, pode comentar, pode dar indicação de alguma coisa, pode perguntar algo que você quer ver. Estamos aqui para isso. Isso é muito legal. A gente vai abrir esse espaço no finalzinho para essas considerações, para essas perguntas, para que todo mundo possa estar participando junto desse momento, tá bom? Então, vamos lá? A gente pode começar pela Marilza, depois a Rebeca, depois o Edmundo. Tudo certo? Boa noite a todos e todas. Me chamo Marilza Barbosa Floriano, sou moradora do Morro Sodrego, que fica no bairro Pantanal, segundo distrito de Duque de Caxias. Sou articuladora de território, sou moradora do mesmo local há 53 anos. Comecei a minha caminhada, né, na luta aí pela militância há 3 anos. Comecei pela Frente Estadual pelo Desencarceramento. Hoje em dia eu faço parte da Frente Estadual pelo Desencarceramento, do Movimento Caxias e da Rede de Mães e Familiares Vítimas de Violência da Baixada Fluminense, que acolhe tanto vítimas de violência do Estado, de violência letal, como mães que têm os filhos no socioeducativo ou no sistema prisional. É isso. Quero agradecer também, né, do CRP, a presença da Wanda. Obrigada por essa oportunidade. É a minha primeira vez nervosa, mas conto com a ajuda de todos. Obrigada. Nós que agradecemos. Agora é com você, Rebeca. Então, gente, boa noite a todo mundo, a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de todos os envolvidos pelo apoio. E, bom, eu sou a Rebeca Cassiano, eu tenho 15 anos, sou novinha, estou nessa área há bastante tempo já, desde pequenininha. Bom, eu tenho 15 anos, sou da Fundação Angélica Goulart, eu praticamente cresci lá, sou de Pedra de Guaratiba, da região do Zona Oeste do Rio de Janeiro. Também estou meio nervosa, mas vai tudo fluindo. Eu entrei na fundação com 3 anos, antigamente era a Fundação Chameneguel, aí hoje em dia não é mais. E eu acabei crescendo lá e fui iniciando na militância dentro da fundação. Através da fundação, conheci a Rede Não Bateduc e fui tomando gosto pela coisa, fui convidada para fazer meio que um teste para entrar e eu acabei passando. E eu já tô aí desde 2018, tô aí na luta com a Rede Não Bateduc. Sou adolescente mobilizadora. A Rede Não Bateduc é uma rede de apoio à educação positiva, né? Que é educação sem uso da violência, sem uso de nenhum tipo de violência, muito menos nem física, muito menos psicológica. Então a gente está aí nessa luta, né, há bastante tempo e trabalhando sempre em cima do ECA, porque uma das nossas prioridades é o direito da criança e do adolescente, tanto a participação quanto na humanidade e por aí vai. A gente trabalha muito em cima do ECA. E através da Rede Batuduc também fui saber mais sobre o Conanda, sobre esses termos mais, né, rebuscados, que eu diria, mas essas coisas sobre as resoluções 159, a 191, e eu fui selecionada pelo SEDCA para um debate para representar o Rio de Janeiro no CPA, que é o Comitê de Participação de Adolescentes. Eu estou falando muito rápido, se eu tiver, por favor, me informe. E do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Eu estou aí desde 2018, na luta pela posse, né? Posso ficar aí mais uns anos, porque eu ainda tenho 15, eu entrei bem novinha. Então, essa sou eu, e é isso. Obrigada. E agora o Edmundo, né, que está aí representando o Conanda.
Pois é, me sentindo aqui entre amigos, entre pais, cumprimentar a Marilza, né, por sua luta, luta de base, luta de ponta, luta que falta gente para lutar, né, porque defender preso hoje no Brasil, hoje não, já há muito tempo no Brasil, é realmente para pessoas que acreditam que é possível construir uma nova sociedade, uma outra sociedade, onde todos tenham oportunidade de participar. Rebeca, essa jovem, né, também batalhadora, guerreira, né, que inicia a sua carreira, inicia a sua vida já do nosso lado, dos coroinhas, dos velhinhos lá, né, a luta que ela tem tido junto com os outros quase 50 adolescentes para implantar o CPA, o Comitê de Participação de Adolescentes no Brasil, uma tese, uma proposta que o CONADA vem defendendo desde a 8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança. E, Ilana, você aqui representando o Levica, né, esse órgão importante e o Conselho de Psicologia, eu me sinto completamente à vontade, embora tenha sido convidado para substituir a insubstituível companheira presidente do CONANDA. Meu nome é Edmundo Croja, Edmundo Ribeiro Croja, sou da Bahia, atuo já há algum tempo, não é muito tempo, o cabelo branco aqui não quer dizer velhice, quer dizer trabalho. Já atuo há algum tempo na defesa do direito da criança e adolescente, atuando há muitos anos no SECUP. O SECUP é uma ONG, chama-se Centro de Educação e Cultura Popular. Nós trabalhamos muito na defesa da questão racial, étnico-racial, na questão da defesa das mulheres, do empoderamento feminino. Nós atuamos muito no campo da criança e adolescente. E minha carreira, minha caminhada vem antes do SECUP, já na época lá do Estatuto, colhendo assinaturas, indo para os pontos de ônibus, indo para as comunidades periféricas para que assinassem o manifesto em favor do Estatuto da Criança e Adolescente. É uma caminhada longa, mas que a gente está aprendendo todo dia, né? Queria agradecer pela oportunidade e principalmente a minha presidente, né? Porque eu estou no CONANDA, estou no Conselho Nacional do Direito da Criança e também estou no Conselho Estadual do Direito da Criança aqui da Bahia e agradecer a oportunidade desse encontro que espero seja muito, muito proveitoso. Nós que agradecemos todos vocês, estamos honrados em compartilhar esse espaço, né, de fala, e saber que podemos agregar de diferentes ao mesmo conteúdo, né? Estamos vindo de lugares diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes, juntos construindo um conteúdo importante que tenho certeza que poderá chegar a muitas outras pessoas. Então, nós agradecemos muito a vocês, as pessoas que estão nos assistindo, e para quem está nos assistindo, não deixe aí de compartilhar. Então, agora nós vamos começar, né, com as nossas perguntas, entendendo que essas perguntas que nós fizemos aqui são para nortear essa live, esse espaço de conversa mesmo, mas que o intuito é que a gente faça um bate-papo, possa esclarecer algo que possa gerar também dúvidas, por que não, né? Porque as dúvidas são muito importantes, elas fazem com que a gente se coloque a pensar em outras coisas, que a gente também possa gerar novos insights, então que também seja um espaço de dúvidas, e se você tem alguma dúvida, é só botar aí, é só acrescentar seu comentário para a gente conversar. Então, eu vou começar pela Marilza, né, que traz esse lugar aí de fala através dessa rede de mães, de mulheres que lutam contra a violência também. Então, Marilza, a primeira pergunta, né, ela está dizendo a respeito sobre o controle social sendo uma forma em que a sociedade, né, ela conquistou os 10 movimentos populares, o poder, né, de interferência na criação e controle e execução de leis. Então, esse espaço de luta, né, é um espaço de luta, é um espaço que duramente foi conquistado pela população nessa interseção do poder público e
os indivíduos. Então, para você, né, diz aí para gente como você entende a participação do povo, da sociedade na criação dessas políticas, né, das políticas públicas, das políticas em geral. Olha, eu acho importante, a participação é essencial, apesar de que, para uma parcela, né, como eu sou da base, que passei parte da vida trabalhando em casas de família e como parte, né, da massa trabalhadora, a gente acaba nem conhecendo nossos direitos, nem sabendo que há essa mobilização, né? Tanto que, quando se fala do Estatuto da Adolescente, aqui no morro onde eu moro, tem mais uma criminalização, senso comum, né? Pequenas interpretações, porque, inclusive, né, os governos, muitos aí usam, né, para poder papel, né, de deslegitimar, né, e criminalizar. Então, eu acho super importante todas as conquistas, mas também eu percebo que para a população afetada, né, ela acaba desconhecendo seus direitos, né, mas todo movimento, toda mobilização, né, para que nós tivéssemos acesso a esse direito, ela é super importante, embora estejamos, né, cada vez mais limitados, né, cada vez, principalmente, né, a partir da última eleição, né, como está difícil se falar, né, dos nossos direitos, como está tendo retirada. E em relação ao Estatuto, né, da Criança e Adolescente, ele é muito bonito no papel, né, mas na aplicação, né, eu reivindico, porque, por exemplo, aqui não tem nenhuma creche ainda, né, é inimaginável que diversos territórios, né, é importante a conquista, né, saber que tem uma lei que nos respalda, né, que podemos reivindicar, mas que nos municípios, né, perto das bases, a gente não consegue, né, que haja uma cobrança para efetivação, né, mas são conquistas maravilhosas, muito, muito importantes, são marcos, né, porque eu lembro da experiência do meu irmão no Padre Severino, não, era década de 80, era antes do Estatuto. Eu lembro que ainda era do período da FUNABEM, período da FEBEM, né, porque nós vendíamos bala na rua e tinha um carro que recolhia as crianças que estavam vendendo bala e levava. E aí ele não estava cometendo nenhum ato, ele estava trabalhando, né, porque nós sempre não mudou até hoje, e é muito triste isso, porque em 2020 era a década de 80, né, nós já vendíamos na rua, né, já tínhamos que lutar pela sobrevivência como criança, né, a minha infância foi cortada, né, e hoje em dia a gente continua vendo, né, que com todas as conquistas a gente ainda, as nossas crianças, né, a gente não tem uma creche para colocar nossas crianças, né, mas é isso, a gente tem esses espaços para reivindicar, pelo menos é esse movimento que eu faço aqui do Movimento Caxias, né? O Movimento Caxias, ele é muito voltado para a gente reivindicar a partir da base, eu levar a demanda do Morro do Sossego, do bairro Pantanal, e cada morador, né, que levar a demanda do seu território, se juntar, a gente se reúne para poder ter o meio de reivindicar o nosso direito que está, né, garantido na Constituição, mas que os nossos gestores aí fazem vista grossa, né, fingem que não existe, né, e cada vez está em cima de muita luta também, muita resistência, né. Espero que tenha conseguido responder, né, eu dou uma volta ao mundo. Não, Marisa, tudo que você disse foi extremamente importante, né? Realmente, como a gente compreender as políticas públicas e participasse de alguma forma a estar consciente disso. Como você disse, as pessoas não estão nem sabendo quais são os seus direitos, né? O que elas podem reivindicar. Então, realmente, esse lugar da participação precisa passar primeiro pelo lugar da conscientização dos direitos e dos deveres de cada indivíduo. Então, realmente, assim, não tem como a gente entender, a gente compreender o nosso lugar se a gente não souber
que lugar é esse. Então, a gente compreende, né, nesse sentido que existe uma emergência muito grande, né, da participação política das organizações sociais não governamentais que compõem a sociedade civil, seja a título de promoção, seja a título de defesa ou de controle social. Então, essas muitas organizações, elas incorporam as atividades renegadas pelo Estado. De alguma forma, né, aquilo que o Estado não dá conta, outras pessoas, entre aspas, precisam dar, né, mesmo que isso não seja o ideal. Então, você considera a sociedade civil, esse espaço que nós ocupamos, você considera que a sociedade civil ela tem conseguido acompanhar e verificar as ações da gestão pública na execução das políticas públicas? Você acha que esse lugar que a gente ocupa realmente consegue acompanhar o que está sendo feito, como está sendo feito, se é eficiente, se não é? E se sim, né, ou se como que você acredita que nós podemos aumentar essa eficácia, essa eficiência junto, né, do poder público? Isso, como anteriormente, né, muita coisa está muito distante de nós, né, de nós, que eu falo desse território que poucos têm até acesso à internet, poucos sabem ler, escrever, né, e muita gente nem nunca entrou numa Câmara Municipal, não sabe o que é um conselho, um fórum, né, e eu, por exemplo, tenho feito essa mobilização de trazer o que eu estou aprendendo e multiplicar aqui, mas a nível do meu município, eu acho muito pouco, e está muito distante desse controle, né? Por exemplo, as reuniões de conselho antes de pandemia e até no meu período de estágio, conselho da criança e do adolescente era super difícil de sequer uma reunião, por falta, né, da presença, sabe, da sociedade civil e do poder público. Era um negócio assim, impressionante, assustador, né? Por nós morarmos num território a Baixada Fluminense, né? Eu posso falar, eu tenho percorrido aí os municípios, olhando famílias a nível de 13 municípios que compõem a Baixada Fluminense, tem pouquíssimo controle, tem pouquíssimo diálogo sobre isso, tem pouquíssimo entendimento sobre o tema, né? Por exemplo, eu saio daqui, pego 3 conduções para participar de algumas atividades no Rio, né? Já a nível de Baixada, a nível de Caxias, principalmente, né? É muito difícil. Então, que falta muito avançar, né? E para os dois lados, né? Tanto de dentro para dentro, né? Como para fora. Eu, nesse lugar, né? De quem está na base, não sinto, né? Não sinto anteriormente, né? A gente não sente efetivar. E eu me questiono muito, né? Se tivesse, a gente talvez eu não estaria reivindicando a creche, né? Imaginar que do tamanho, né, da extensão e de outras situações, a precarização que a equipe do Conselho Tutelar trabalhar, a equipe dos CRAs trabalhar, dos CREAs trabalhar, né? De não ter concurso público e não ter quem reivindicar por eles, né? Inclusive, aqui no município, o prefeito até ameaçou, né, os funcionários que reclamassem de qualquer coisa, sendo que tem pessoas trabalhando sem receber. Então, o nosso controle social está abaixo da ditadura, que é para tudo. Mas eu não acho, sabe? Eu acho que falta muito, que a gente precisa né, divulgar mais. Agora a gente tem, né, as redes sociais. Eu tenho usado bastante as redes sociais para dialogar. Tem os vídeos, né, explicativo. Como a gente sabe que tem muitas pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, não vai adiantar, né, eu escrever, eu mandar textos imensos, PDF, mas tem muitos videozinhos curtos hoje em dia. Eu, por exemplo, sou uma dessas que estou engatinhando, então estou aprendendo devagar e estou aprendendo muito com vocês. Mas esse sentido de quem está na base está difícil, a gente se sente mesmo, às vezes, até abandonado mesmo, né? Mas se renova quando vê pessoas como vocês, né? Que sabe que tem, né, a Wanda ali acolhendo, e toda uma base, né? Que a gente vai nos lugares e vai descobrindo que tem o Conanda, que tem
o SEDECA, que tem outros órgãos, né, que tem o PPCAM, que chega uma coisa e você aciona uma rede, né, então você vai renovando alianças, mas está muito distante do que eu acho que a gente precisa, né? Agora foi, desculpa, gente, problemas técnicos. Às vezes acontece, né? A gente participando dessas coisas e de alguma forma ou de outra tentando aí dar conta de tudo. Realmente, Marilza, a gente compreende, né, que esse lugar aí novo para muitas pessoas, ele precisa passar pelo lugar também da própria conscientização, né, e da conscientização acessível. Não adianta de nada a gente também não ter essa participação que seja consciente para todos, que seja acessível para. A gente fala tanto de leis, de direitos, às vezes as pessoas também não têm nem de como isso funciona. Então, realmente, a parte da acessibilidade é de extrema importância para que a gente possa compreender e fazer com que os nossos direitos e os nossos deveres possam ser propagados aí de forma coerente para todos. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho com a Rebeca, né? E que é uma outra coisa, controle social, adolescente que está fazendo seu caminho aí nesse lugar das políticas públicas, dos direitos das crianças e adolescentes. E acredito que é muito importante a gente fazer esse movimento mesmo de ouvir todos os lados, compreender como se está passando em diversos outros lugares. Então, Rebeca, o ECA está aí completando seus 30 anos, um caminho um pouco pequeno, né, para tantas outras leis, mas um caminho que tem sido muito bem construído. A gente vê que está em constante, é um estatuto que está em constante movimento, que a gente, como movimentadores, tem buscado nessa esse lugar de rever as coisas que são necessárias, de pensar aí nesses novos lugares. Então, nesses 30 anos, né, a gente está interessado em saber como que uma adolescente compreende o ECA e como essa política, né, como a política do ECA mudou a vida das crianças e dos adolescentes. Então, gente, eu começo aqui minha fala. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, como você falou, está completando 30 anos, né, completou 30 anos. Eu tenho 15, então essa caminhada já é bem antiga, bem muitos anos antes de eu até nascer, né? Então eu realmente me sinto, desculpa se vocês escutarem barulho de criança, é que é quarentena normal. Então, eu realmente me sinto, às vezes, até bem privilegiada de nascer, né, numa era que já existe o ECA, que o ECA eu acho que é um avanço, assim, enorme. Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais o Estatuto da Criança e do Adolescente, implementar ele, cobrar ele cada vez mais, para que ele, né, ele tem pontos muito bons, muito positivos, né, que eu particularmente trabalho em cima de praticamente todos, só que muitas pessoas ainda não botam isso na cabeça, como infelizmente tem gente que não prioriza a participação de crianças e adolescentes em seus lugares de fala, né, como também tem adultos, né, eu vou generalizar agora, realmente, desculpa, mas assim, é bem complicado para gente, criança e adolescente,
tá sofrendo tudo isso de novo, né? Que depois do ECA já foi, nossa, diminuiu bastante, mas infelizmente é uma coisa que é um ciclo, né? Que é um ciclo vicioso. E se você não fizer nenhuma ação para que isso, né, dê uma pausa, essa educação com uso da violência, principalmente, que é uma coisa que os adultos não veem a criança e o adolescente como um sujeito de direito. E isso é muito preocupante. Para mim, realmente, isso é muito preocupante. E por isso que eu procuro muito trabalhar e efetivamente levar essa informação do Estatuto da Criança e do Adolescente até para a sala de aula. Porque é uma coisa que, às vezes, eu, com 15 anos, estou conhecendo por acaso, porque eu participei de um projeto e tive esse conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas pessoas que estudam comigo não sabem nem o que é isso. Tem professores meus que eu tive que falar sobre o que era o ECA, de fato. Então, é uma coisa que realmente eu queria muito que fosse... que acontecesse de verdade, sabe? Que mais pessoas trabalhassem em cima dele para que ele funcionasse como deveria, né? E que no futuro pós-pandemia, né? Que depois dessa pandemia vai ser complicado, mas que no futuro as crianças e adolescentes podem ser vistos como seres de direito, sabe? Que possam ser respeitados, que tenham todos os seus direitos, né? Eu realmente me sinto uma pessoa privilegiada, eu posso falar isso, porque em casa, assim, nenhum pais são perfeitos, nenhuma família é perfeita. Fui criada pela minha mãe, praticamente, então, e ela sempre optou por isso, de não usar violência, mas ela tinha muito esse preconceito de, não se mete nisso, que isso é papo de adulto, que não sei o quê, que não sei o que lá. Essa participação foi um processo para que ela entendesse, né? Então, junto eu tive sorte, né? Que junto de um projeto ela pôde entender também. Então, uma coisa que tem que fazer sempre em conjunto e que tem que acabar com esse ciclo de verdade, porque já tanta gente já lutou para que hoje a gente pudesse ter esse direito, que é ter um teto, que é ter um estudo, né, bom, que no caso não acontece muitas vezes, infelizmente. Tem tanta gente que não, infelizmente não tem um teto, não tem uma água potável, não tem alimento todo dia, não tem uma família decente, não tem um estudo, né, legal, maneiro, não tem, muitas vezes é impedido de ter amigos, de uma família ser muito violenta. Então, realmente eu quero continuar trabalhando nisso para que no futuro isso não aconteça mais, nesse futuro pós-pandemia que está aí batendo na nossa porta, né, e que a gente, mesmo aqui, tantas coisas aconteceram no mundo, é agora que a gente tem que parar para realmente trabalhar em cima disso. E pode fazer a próxima. Realmente, a gente precisa entender, né, que a política ela precisa chegar para quem é de direito. E para isso é necessária essa divulgação. Edmundo, a Rebeca contou um pouquinho aí para a gente como é a visão dela como adolescente, né? De como ela, como sujeito de direito, tem chegado a esse lugar, né? O que essa política tem mudado aí na vida dela como um indivíduo. E para você, né, falando como Conanda, como que você avalia o trabalho do Conanda aí nesses 29 anos, né, nesse movimento, nessa interseção aí com o ECA? Boa noite. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Rebeca tocou numa questão importante, que é duas questões que eu acho, se é que eu posso resumir. Uma é a questão cíclica, e a outra é o grande desconhecimento da sociedade sobre o que é o Estatuto. O Estatuto, eu vou começar pelo fim. Lá nos últimos capítulos do Estatuto, ele tem um artigo que diz assim, que a imprensa oficial vai imprimir isso lá, há 30 anos atrás, já estava dito na lei, 8.069, que a imprensa oficial iria imprimir o Estatuto e colocar em todas as bibliotecas, todas as escolas. Eu pergunto, qual escola no Brasil tem o Estatuto disponível? Qual a biblioteca que tem o Estatuto disponível? Então, assim, nós vivemos numa sociedade, a sociedade brasileira,
ela tem muitos defeitos. O Estatuto não foi uma lei, vamos dizer assim, absorvida por toda a sociedade. Muitas pessoas, muitos intelectuais, muitas pessoas de ponta, movimento de meninos de rua, que estavam na ponta, como Marilza hoje faz, vários outros tipos de organizações, as pastorais, que estavam na ponta, lutaram para que tivéssemos essa lei. Mas, infelizmente, o processo de divulgação, o processo de contaminação da sociedade tem sido muito lento. Nesse tempo todo, nós não tivemos grandes campanhas. Nós tivemos campanhas para aleitamento materno, nós tivemos campanha de combate ao trabalho infantil, nós tivemos campanha... Mas mesmo quando fala dessas campanhas de, por exemplo, combate ao trabalho infantil, não cita que isso foi resultado do ECA. Então, assim, há um distanciamento da sociedade em relação ao conteúdo do Estatuto da Criança e Adolescente, e por isso ele permanece como indício desconhecido. É uma lei excelente, uma lei belíssima, mas que, em verdade, Marilza, e em verdade, Rebeca, ainda é muito desconhecida. Nós, do CONANDA e dos outros conselhos, lutamos diariamente para que essa lei se torne uma lei viva, uma lei permanente. É bem verdade que muita coisa já aconteceu no Brasil, o direito à creche, o direito à educação, e o próprio Não Bata Edu, que surge a partir de provocações existentes no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Mas nem sempre essas leis e essas ações parecem linkadas com a lei maior, que é o Estatuto, que delas essas leis derivam, essas ações derivam do Estatuto, elas nascem com o Estatuto. Mas nós não conseguimos comunicar isso para a sociedade. Mas isso não foi erro do CONANDA, não foi erro dos conselhos estaduais, não foi erro dos conselhos municipais. É que a sociedade, uma parte muito grande da sociedade não é humanitária, não pensa. Nós estamos assistindo isso agora, com a eleição de um presidente que é fascista, claramente fascista. Uma parte importante da sociedade brasileira saiu e foi às ruas e disse: nós queremos botar esse cara, e botou o cara aí. E o cara, mesmo desmatando a Amazônia, desmontando conselhos e tal, ainda continua com um percentual de aceitação da sociedade importante. Então, assim, a nossa sociedade, ela parece que não estava preparada para receber uma lei tão humanitária. Agora, é engraçado, eu digo sempre assim, em minhas falas, essa lei é tão humanitária, ela tem 30 anos, mas há 2000 anos, um cara chegou no mundo e disse: amai-vos uns aos outros, perdoai aqueles que lhe têm ofendido. E parece que essa fala, ela ecoa no ouvido, mas não ecoa na prática. As pessoas, o Brasil se diz um país cristão, mas, na realidade, as ações que a gente está vendo não parecem ser ações que respeitem esse receituário cristão. Porque uma pessoa que defende pena de morte, uma pessoa que defende que aqueles que cometem ato infracional apodreçam numa prisão, isso não é uma atitude cristã. Então, assim, o Estatuto, como a própria parte da Constituição, padecem dessa dificuldade da sociedade brasileira de se perceber como uma nação humanitária, uma nação humanista. E o próprio Estado brasileiro... Ilana, quando eu estiver falando muito, você corta, viu? Porque senão eu vou até amanhã, viu? Fica à vontade. Então, o próprio Estado brasileiro, ele se constitui com essas bases. Com essas bases, olha, você tem uma lei, mas não cumpre. O policial é preparado para defender a sociedade, ele é contratado para defender a sociedade, mas uma parte considerável deles não faz isso, não procede dessa forma. Então, o Estado brasileiro, ele se organiza de uma forma a defender os privilégios de certas categorias, dos juízes, dos promotores, dos desembargadores, dos próprios deputados, com raras exceções, com raríssimas exceções, mas tem exceções, graças a Deus que tem exceções. Inclusive, é em função dessas exceções que nós estamos tendo alguns ganhos, né? Como, por exemplo, agora o retorno do CONANDA, né, depois que foi fechado pelo Bolsonaro. Né? Um juiz, o Barroso, deu a liminar
dizendo que a democracia é importante para o país. Então, é uma luta diária, Ilana. É uma luta diária, Marisa. É uma luta diária, Rebeca. Você que pegou o estatuto já no meio da caminhada, pense o seguinte, vai ter que lutar muito ainda. Nós, enquanto eu viver, estarei dessa lei, e muitos de nós estarão nessa defesa, e eu quero aqui fazer uma fala, lembrando o trabalho que a psicologia no Brasil tem feito, né, de defesa desses princípios, do princípio da participação, do princípio da integração das políticas, do princípio do controle social se manifestando como uma realidade. Então, são muitas lutas, e essas lutas não acabaram com a promulgação do Estatuto. O que nós estamos vivendo agora nos diz isso, que não acabaram com a promulgação do Estatuto, não acabaram com a promulgação da Constituição de 88, que traz esses princípios humanistas, humanitários, para a construção de uma sociedade. Você é muito expressado também pela... Nesse sentido, Rebeca, como que você acha que um adolescente ele pode se envolver nas questões políticas, né? Nesse lugar aí. Você poderia dar um exemplo para a gente de como isso pode ser efetivo? Bom, então eu sempre costumo dar o exemplo que a criança e o adolescente sempre deve estar nos seus lugares de fala por direito, em todos os lugares, mas os seus cantos de falas por direito, suas mesas de debate, eu sempre falo, desde dentro de casa até os congressos, até as conferências nacionais, até a mesas de orçamento, tudo a gente tem que estar presente. Eu sempre costumo falar, não fale de mim sem mim. Não tem como falar de criança e adolescente sem ter uma representação de uma criança e um adolescente, não só uma, mas até porque é uma coisa que todo mundo já foi criança e adolescente, isso é fato, isso aconteceu. Mas, infelizmente, as coisas mudam muito rápido. Tem coisas que estão totalmente diferentes. Para trazer essa realidade de hoje em dia, eu luto por isso, porque tem que ter um adolescente para estar ali falando sobre o que está acontecendo. Eu sempre reforço isso nas escolas, os grêmios são uma coisa muito importante, porque já é um processo de democracia, a votação do Grêmio. Então é muito importante os adolescentes já estarem, né, entendendo um pouco mais sobre isso, estarem se engajando, ver que o Grêmio é um direito deles, que eles têm que estar ali lutando para as melhorias, né, da escola. Então, esse é um exemplo claro que eu dou e tudo, essas redes, o CPA estadual aqui do Rio de Janeiro, que está sendo implementado, graças a Deus, que depois de muita luta a gente está aí conseguindo implementar ele. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar muito em cima para acontecer, tem que estar lutando muito, e é uma coisa que não tem que existir, porque não é fácil, não é fácil. Tem que aturar gente chata, gente insuportável, que não quer a gente ali, tem que aturar gente que quer calar a nossa voz, que quer falar, mas você não tem uma formação, mas você não tem um diploma, mas eu sou criança, eu sou adolescente, eu tô vivendo a realidade aqui agora, entendeu? Então é sobre isso, esses são os meus exemplos que eu falo que realmente eu fico muito feliz de ter uma criança e um adolescente numa mesa falando sobre orçamento de criança e adolescente, porque eu já participei de um mês e eu falei claramente, eu sei a falta que faz, e se a gente não tiver ali cobrando, tem gente que vai conseguir tirar isso da gente, que a gente já não tem muito, né? Então a gente tem que estar ali sempre cobrando, sempre tendo pessoas como vocês, tendo parcerias como o pessoal que dá esse espaço para a gente, que vê que a participação de crianças e adolescentes é uma prioridade, entendeu? Não estou falando de sempre ser protagonista, porque eu sempre falo que protagonista já cria o antagonista, né? Que é uma pessoa, o adulto como uma pessoa ruim, não é isso. A gente quer estar ali participando de igual para igual,
entendeu? Nunca sobreponho, mas sim tendo uma certa prioridade, porque é aquilo, não é um privilégio nosso, mesmo sendo o nosso direito. A gente tá ali, né? A gente nunca tá. Se a gente não lutar para estar ali, se a gente não tiver um apoio de um adulto, a gente nunca vai chegar ali, entendeu? Sozinho. Então, uma coisa que eu falo muito que tem que ter isso, tem que ter muita paciência, porque tem gente que vai tentar de tudo para que você saia, não falando que vai te tratar mal, mas vai sempre te menosprezar, entendeu? Então, é uma coisa muito importante a gente estar nesses lugares de fala, entendeu? Isso eu falo, se tiver adolescente assistindo essa live, cobre os seus direitos, que é uma coisa muito importante, esteja sempre cobrando. Não conhece o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, pesquisa no Google, lê algumas páginas para você entender que você é um ser humano de direito. Você tem direito, sim, entendeu? E se a escola não está disponibilizando esses direitos, você vai lá, junto com o pessoal, cobra, entendeu? Eu sei que não é fácil, mas tenta arranjar alguém que empodere você, esteja ali do seu lado para que você participe como é o seu direito. Então, é isso. Muita coisa importante, né? Mari, sentido. Aí, né? Voltou. Vocês me ouviram? Acho que eu travei, né? Eu vou repetir, então. Eu falei sobre a importância, né, de adultos, mães, pais também estarem envolvidos. Então, para a Marilza, como que né, do seu lugar de fala, nós esses lugares? Eu acho que a Marilza... Voltou. Voltei. Eu não estava conseguindo te ouvir, Lana. Coisas da internet, né, gente? Às vezes acontecem assim mesmo, mas é importante que a gente está aqui contribuindo, compartilhando. Se você conseguiu entender a pergunta, você pode responder e contribuir também com sua... Não, então, eu não consegui ouvir você falando, travou na hora. Sim. O sentido da pergunta da Rebeca, né? Como que os indivíduos, os sujeitos podem ocupar os lugares também de se envolver nessas questões políticas. Como que foi isso para ti, né? Isso, para mim, está sendo uma experiência nova, da minha idade. Então, eu comecei a ir nos atos públicos do Ministério Público, nas formações também, né, de algumas formações de multiplicadores, né, cursos que eu comecei a me inteirar e encontrar pessoas e ver que tem diversas pessoas em diversos lugares lutando, né, pelas mesmas causas. Então, eu vi o quanto é importante estar em rede, conhecendo outros coletivos, outras representações, ouvindo os jovens, né, Rebeca, ouvindo a criança, o adolescente, entendendo muito. Parabéns, fala que é isso mesmo, né? A gente é educado a ficar quieto, vai botando nossos filhos quietos, né? E vai causando violência sem perceber. E eu estou aprendendo isso, né? O quanto isso é danoso, porque eu senti na pele ser essa adolescente criada. Então, uma das que eu mais falo é sobre a liberdade de expressão, sobre a importância de escutar e de ser escutada, né? Então,
eu tenho estado nos coletivos, né, o Movimenta, ele tem me ajudado muito nisso, o da Rede de Mães, e o principal é a Frente Estadual pelo Desencarceramento, porque na Frente Estadual pelo Desencarceramento tem vários GTs, né, e os GTs, eles ouvem exatamente as falas das mães, familiares, da violência que sofrem, né, no sistema educativo, e de que elas, né, quando vão visitar, né, a criminalização pela sociedade. Então, estar mesmo em coletivo, conhecendo outros espaços, que é o meio de luta, né? Às vezes a gente não consegue acessar, como eu disse aqui, né, os espaços dos fóruns, dos conselhos, mas a gente acaba conseguindo estar em outros passos e com outras pessoas que a gente consegue aprender, né? Então, está se mobilizando. Eu faço um movimento muito daqui que está de longe, né, de tudo, que é compartilhar na real, né, e aprender muito pelas páginas e mostrar para os moradores daqui do Morro do Sossego, né, o que está sendo mostrado, né, nesse sentido, o que está sendo falado, o que eu estou aprendendo a trazer para cá, né, e conversar mesmo com os moradores sobre isso, né, a gente que mora nesses lugares ouve a criança chorando, a gente vê a criança sofrendo, né, a violência diretamente, e é muito doloroso. Então, se formar, né, buscar conhecimento para dialogar com a população sobre isso, né, é um movimento que eu tenho feito, que é o que me incomoda muito, né, então quanto mais a gente buscar e acessar os espaços, mesmo que a gente acaba tendo que ir para o Rio, né, para poder ter mais acesso, né, é isso que eu tenho feito. E sempre que a gente tem que realmente cobrar e reivindicar pelos direitos da criança e do adolescente. Agora caiu todo mundo. Toda ausência é atribuída, né? Enquanto Ilana não volta, eu vou fazer uma provocação aqui para você, Marilza, que é o seguinte: procura o Fórum DCA, Fórum de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, tem no Rio. Eu não sei se na Baixada tem um para abranger a Baixada, talvez o do Rio, porque ele é estadual. Eles têm um trabalho importante, tem muita gente boa lá, tem muita gente comprometida que pode ajudar você nessa luta. E o tema que você traz da luta contra o desencarceramento, ela é uma luta que está na ordem do dia, quer dizer, parte importante da sociedade brasileira hoje tem falado dessas questões. Estou aqui abdicando, tomando seu lugar, viu, Ilana? Falando aqui, dando umas dicas aqui para Marilza nesse momento aí de construção da ação dela, para ela procurar o Fórum DCA do Estado do Rio de Janeiro, que tem muita gente que pode se unir à luta dela e ela sair ter mais pessoas ao seu lado lutando pela vida das pessoas. Já tem rede para você? Muito obrigada pelas dicas. Vou segui-las, sim, é muito importante conhecer esses espaços, né? Infelizmente, dentro do nosso município é muito restrito, mas é isso, a gente ainda tem que se deslocar até o Rio, né, para ter mais força, né, mais mobilização. Então, gente, acho que ela deu uma travada, né? Ela caiu. Acho que como tá um tempinho assim, eu acho que eu posso ler uma poesia que nós, mobilizadores adolescentes da Rede No Bateduque, fizemos, que fala sobre o ECA, e é mais uma provocação também. Então, eu gostaria de ler aqui para vocês, já que, né, ela deu uma caída. Ô, Rebeca, pode ser? Todo apoio. Vocês concordam, Marilza? Concordam? Então, obrigada. ECA, uma pequena sigla, com um grande significado. Uma lei que diz: criança tem direitos e a sua proteção é garantida. Sua opinião deve ser escutada e respeitada. Que crescer e desenvolver é um direito, sim,
e nele fala que o direito à participação tem que ser mais priorizado. Infelizmente não é o que acontece, pois todo dia várias crianças e adolescentes choram por não poder viver com a dignidade que merece. Ser humilhado por quem está mais perto da gente já se tornou natural, e o governo agora está todo irracional. Até o estatuto querem jogar fora, na moral. Depois vem com esse papo de que as crianças são o futuro do Brasil. A criança não pode ir na escola que já é assassinada. Cara, para e olha. Não queremos flashes. Vamos fazer diferente. 30 anos já é muito tempo, gente. Então, essa poesia foi feita pelos adolescentes, né, faixa etária de 14 a 16 anos, e 16, 17 anos, e é mais uma provocação, né, que 30 anos já é bastante tempo, e para a gente pensar, né, que se a gente vai continuar com as mesmas atitudes, né, de não estar priorizando a participação da criança e do adolescente, tá menosprezando cada vez mais a criança e o adolescente, né, então é mais para reflexão, uma provocação, e é isso. Espero que tenham gostado. Adorei. Você podia mandar ela para aqui, para o Bahia, a gente está ultimando os preparativos para montar o CPA, o Comitê de Participação de Adolescentes aqui na Bahia. Demorou, mas também na abertura, se é que vai ter mesmo a posse lá do CPA Nacional, na abertura eu sugiro que você leia esse poema, porque ele é bem significativo. E a gente podia mandar uma cópia dele para Bolsonaro, né? Botar na porta lá do Bolsonaro, não sei como, para ver se toca o coração, se é que aquela coisa tem coração. Super apoio. Não tem coração, não. Acho que não tem coração. Pois é, né? Para ver se reconhece a necessidade e a importância do CPA. O governo está dizendo, lá no CONANDA, que vai dar posse, que a carta-acordo com a Flaxo já foi assinada, com a OEI, porque precisa, a carta-acordo é importante para dar consistência ao movimento. É preciso ferramentas. Então, talvez em função dessas faltas é que o CPA tenha demorado tanto. Mas a gente sabe que, no fundo, é uma decisão de governo de não favorecer a participação. Governo fascista não gosta de povo na sua porta. Governo fascista gosta de fazer as coisas debaixo de quatro paredes, sem que ninguém ouça, sem que ninguém veja, como estão fazendo agora na pandemia, publicando uma série de ações, uma série de decretos contra o meio ambiente. Luana, você vai assumir? Pois é, estou aqui de suplente da Ilana enquanto ela está ajeitando ali a câmera, mas a gente também já está caminhando para o nosso finalzinho da live, né? Muito bom ouvir vocês, estava aqui de trás só ouvindo. Adorei a poesia, Rebeca, mas eu também sou um pouco suspeita para falar de poesia, então acho que tem esse lugar. Bom, para a gente ir caminhando para o fim, vamos fazer uma rodada de perguntas e respostas rápidas, né? E aí eu queria trazer para a Rebeca, para ela dizer o que significa para você ser um adolescente sujeito de direitos, o que significa isso de ser sujeito de direitos, né? O que isso significa para você, e o que você esperaria do Brasil daqui uns 10 anos. Difícil falar isso no meio de uma pandemia, né? Mas acho que a gente precisa trabalhar talvez com utopias sociais, né? E começar a construir isso também a partir do que a gente deseja que seja. Então, começar, né, pela primeira pergunta que você fez. O que acontece? Para mim, um adolescente de direito é um adolescente que, já como é enxergado um ser e não um objeto que você tem que criar para o mundo e a Deus, ou que é só uma coisinha que só no futuro vai fazer um efeito, e que, na verdade, ninguém está reparando agora que a gente está sendo agora, a gente não vai ser o futuro. A gente está correndo atrás das coisas para ser o agora, porque agora já está sendo tomado praticamente por adultos e a gente só está vendo os nossos direitos indo ali, tchau. E se a gente não está lutando agora, né, é meio complicado falar disso. Então, o adolescente um ser de direito, né, eu acho que para mim é isso. Ter a implementação do ECA completamente, assim, entendeu? Ter tudo que é o básico, que o ECA é o básico, não é nada
extra, assim, uma coisa, né, super grande, assim, é o básico. Igual a gente sempre fala que tá para estar participando, sempre tem que ter o básico, que é a alimentação e o transporte, que é isso que a gente pede, a alimentação e o transporte. Eles acham isso ruim e não botam a gente para participar porque falam, vai dar gasto a mais, porque vai ter que ter a alimentação e o transporte. Nossa, e reclamam de hospedagem. Gente, eu moro em Guaratiba, é longe. Fazem um evento no centro do Rio de Janeiro. Fazem eventos sempre no centro do Rio de Janeiro. A gente demora mais de 3 horas para ir e mais de 3 horas para voltar de transporte público, porque é uma coisa que a gente não tem uma van à nossa disposição, entendeu? A gente tem que ter muita força de vontade para realmente não desanimar. E ter esse pessoal que ainda reclama da gente estar, né, exigindo o que é nosso por direito, que é o transporte e a alimentação, que é o básico, é realmente assim assustador, né? Então, para mim, o adolescente de direito é que não precisa passar por isso, entendeu? Que ele já é enxergado como uma pessoa que tem o seu lugar na comunidade e na sociedade, entendeu? E respondendo a sua pergunta de 10 anos, realmente é complicado, né? Não só Pode pela ser pandemia, 5, mas pode ser pelo 5. governo. Então, o governo Bolsonaro também é bem complicado, né? Uma coisa que eu posso falar que eu tava lá e eu avisei que eu fui para passear no centro da cidade para falar ele não e não me escutarem, agora estão sofrendo e eu avisei, vou falar sempre isso, mas assim, é uma coisa que é muito complicado realmente falar, porque eu fico pensando, eu tô com 15, daqui a 10 anos vou estar com 25, vou estar ali. Eu já tava planejando o futuro, né? Esse ano eu ia me formar no fundamental, ia ir pro ensino médio, me iludi, né? Me iludi real, porque né, não tô tendo nem aula online, porque o município do Rio de Janeiro, eu sou da prefeitura do município, né? Tô no 9º ano e não tô passando nada pra gente online. Tá de escola por escola. A escola faz o que ela quiser fazer. Então, minha escola tá passando uns deveres pelo Facebook, mas nada muito, sabe, só relembrando, porque não tem como eles passarem realmente, porque eles não têm uma formação, eu entendo, meus professores não têm uma formação para estar dando videoaula, essas coisas, muitos também não têm estrutura, né, para fazer isso. Então é aquilo, né? Já estão menosprezando pelos professores. Se não estão dando uma formação para os professores, para eles darem um conteúdo legal para a gente, que dê para a gente entender, realmente não estão se importando nem um pouco com o nosso futuro, né? Então, uma coisa que, assim, eu boto muito na minha cabeça que eu tenho que me importar muito, os adolescentes têm que se importar muito, porque o pessoal não tá nem aí. Tipo, pra eles, a gente vai crescer e tal, lá na frente a gente vai fazer uma profissão, vai servir um pouco pro nosso país, mas não vai ser nada, né, extraordinário. E a gente tá falando, não, mas eu sou um ser de direito agora, eu tô fazendo coisas agora, eu estou fazendo ações, eu estou lutando para que o ECA seja efetivo, eu estou lutando para que o CONANDA permaneça vivo, eu estou lutando para que o CPA estadual do Rio de Janeiro aconteça, seja efetivo, que tenha representações de adolescentes de todos os municípios, que abranja todo mundo, a comunidades quilombolas, comunidades indígenas que temos aqui, que todo mundo possa ter essa realidade, né, expressada, que possam ter direito à participação de fato, que possam ter direito à voz, que no futuro próximo tenham direito a voto também, que eu acho muito importante. E é isso. Muito obrigada. Acho que sua fala vai muito ao encontro de toda essa discussão, por exemplo, de Enem, de como é que os adolescentes da periferia estão tendo aula, né? E como é que a gente vai fazer um exame a nível nacional com isso. Acho que a desigualdade, a discrepância, né, de privilégios fica cada vez mais escrachada, né? Ilana voltou de vez? Está travada ainda? É o quê? Voltou? Espero que sim, né? É muito bom saber que, mesmo com problemas técnicos, quando as coisas dão errado, a gente tem muita gente para acrescentar. Eu caí, mas eu ouvi poesia, porque eu também estou ligada no Facebook, então eu não perdi a poesia da
Rebeca, eu ouvi o Edmundo falando, eu vi a Marisa cantando, eu vi a Lua vindo me salvar. Então, é muito bom poder compartilhar os espaços de muitas maneiras, né? Vamos saber que a gente sempre tem gente com quem acrescentar, como acrescentar, e que bom que vocês tiveram essa iniciativa, que foram proativos. Muito obrigada por compartilharem nesse espaço, né? Compartilhamos de ideias, de saberes, de momentos de live, né, onde um cai e o outro sustenta. Então, muito obrigada por isso. Né? Tudo que vocês falaram foi muito pertinente a tudo que a gente ouça, tudo que a gente falou, né? Falamos bastante do atual momento, a Rebeca falou de como ela imagina isso daí. E para você, Marilza, fala aí, ou defina também, né, em uma palavra, o atual governo e o que você tem como conceito de momento, né? Bom, eu defino o atual momento, esse governo desastroso, né? Desesperador, assim. E o que a gente vai lutando é pela sobrevivência mesmo, com a resistência, porque no meu território quase 90% dos mortos votaram, né, elegeram essa pessoa, né? E exatamente porque não querem ser beca, né? E não querem saber de direitos no sentido que eles querem impor, né, para a gente não tem nem nome, né, o que eles querem, um terrorismo, né, na verdade, que a gente tem, né, sem sentir direito de se manifestar, né, de escolha, é muito delicado que a gente passa, principalmente na Baixada Fluminense, que foi um dos espaços onde esse governo angariou votos, né. Eu, por exemplo, subo e desço o morro, principalmente no período antes da eleição, subi e descendo o morro com vizinhos, com pessoas atacando, afrontando, né? E ainda não caixa dessas pessoas, né? Rebeca, mas nem avisando, nem gritando ele não. É um processo, assim, desesperador para a gente olhar, né? Porque é uma população pobre, uma população que tem seus violados todos os dias, como eu disse, aqui não se tem acesso nem a saneamento, né, nem a uma creche, nem uma escola, nem uma água potável ainda. Nosso deslocamento é muito caro, né, a passagem para o Rio, e essa população, ela está totalmente, ela continua, quase que 99% da população apoiando esse governo, e não tem diálogo, né, muito ainda são as fake news disseminadas, mesmo no período de campanha, e elas se mantêm, para você conversar é muito difícil, você tem que estar ali na persistência do diálogo todo dia, toda hora, um pouquinho, que começa dentro da nossa, né? Não tem sido fácil. Mas eu tenho esperança, quando tiver fôlego, vou embora. Vamos fôlego, né? Nos apoiar e buscar uns nos outros, como a gente se apoiou, como a gente hoje mesmo foi exemplo disso, né? Acho que é essa maneira, esse caminho, para que de alguma forma a gente possa estar junto, cooperando, tornando pessoas que estão nos mesmos pensamentos, que têm o mesmo caminho, né? A gente, a Ana Levica, costuma dizer que coletivo é muito importante, né? Então, isso tudo que está fazendo é de extrema importância, compartilhar esses nossos pensamentos, o que a gente está trazendo, o que a gente acha de importante para mim é de muita importância. Então, Edmundo, a gente uma palavra ou uma frase sobre os 30 anos do ECA. A palavra que talvez exprimisse todo o nosso pensamento é resistência. Resistência para implementar a lei. Resistência para eleger mais Marielles no Rio de Janeiro. Daqui a
há 10 anos, eleger Rebeca como senadora, deputada federal, vereadora, porque nós não podemos descrer da democracia. A democracia é o caminho que vai levar o direito às pessoas, que vai levar alimento, e nós, no Brasil, experimentamos isso durante um momento. A possibilidade do empoderamento das favelas, dos rincões, dos pretos, dos catadores, os catadores sendo recebidos no Palácio do Planalto. Então, nós precisamos voltar a isso. Daqui a 2 anos, só falta pouco tempo, 2 anos só. Então, resistência, luta e coragem. E fazer como Galeano, o poeta, não podemos deixar de acreditar na utopia. A utopia da democracia, a utopia do direito reconhecido, a utopia do favelado no poder, a utopia do catador tendo seu direito respeitado, a utopia de ninguém sem ir lá para poder ser acolhido. São essas palavras que nós podemos deixar para todos os participantes e todos aqueles que acreditam no humanismo. Viva o ECA! Mais 30 anos, no mínimo. Acho que a gente está falando aqui de espaços tão diferentes e está tão coeso, né, no discurso, de espaços de fala diferentes, mas de cidades diferentes, de estados diferentes, já é viver uma utopia, né? Uma utopia do coletivo, uma utopia de resistência e de que existem outras pessoas em vários outros lugares que estão acompanhando a gente nisso, né? Gente, queria agradecer muito vocês pela disponibilidade, por essa fase que ninguém aguenta mais live, e a gente está aqui também numa resistência de não, vamos nos comunicar, vamos falar, né? Aproveitar também dessa situação de, por exemplo, em que momento a gente conseguiria reunir as pessoas de lugares tão diferentes para falar disso. Então, estou muito grata, né? A gente do Levica, do GEPSID, do CRP, agradece muito a disponibilidade de vocês. Como a Rebeca falou, né? Se eu vi criança, não ligue porque é a pandemia, né? Eu acho que é isso, quarentena, tá todo mundo tendo que dar conta das nossas questões pessoais, e mesmo assim vocês disponibilizaram um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui, para estar compartilhando disso. Muito obrigada por isso. A gente está encerrando o mês de aniversário do ECA, né, com essa live. A gente fez uma série de lives desde o começo do mês para falar do sistema de garantia de direitos. Então, fico muito feliz de estar finalizando esse mês, finalizando esse aniversário com falas tão plurais. Acho que se tem uma coisa que o ECA sempre buscou no discurso, na narrativa, é essa pluralidade, né? Muito obrigada. Agora acho que vou abrir para vocês dizerem últimas palavras finais, para a gente já ir encerrando. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, tá? Pela minha primeira experiência na live. Muito obrigada. Obrigada para a Rebeca, espero te conhecer pessoalmente. Tá, estou muito encantada mesmo. Nossa, você é uma inspiração. Muito obrigada a todas. Minha palavra última é: tamo junto. Tamo junto. Nessa bem briga. Carioca. Obrigado, bem carioca. Rebeca? Então, eu também gostaria de agradecer o convite de todo mundo, a parceria aqui, que mesmo com a internet não colaborando, a minha também não tá lá essas coisas, né? A gente vai cair e a gente deu um jeito de costurar, e é isso, a gente tá junto, a gente tem que se unir mesmo, adolescentes, jovens, crianças, adultos, todo mundo tem que se unir para lutar pelos nossos direitos, não só pelos direitos da criança e do adolescente, mas sim por outras causas, né? Como vocês estavam falando, a causa LGBT, esse pessoal fascista, lutar contra todo mundo, com esse povo, que a gente tem que ter paciência, mesmo não dando mais contra essa pandemia que está acabando com o meu psicológico, acabando com o psicológico de todo mundo, mas a gente tem que se unir, é resistência, ninguém solta a mão de ninguém, e é isso. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, viu? Conheçam a Rede Não Bater Duque, nós temos vários trabalhos, em todos os lugares é Não Bater Duque, e temos um site também, nãobateduque.org.br. Brota lá. Muito obrigada, gente. Eu acho que, não sei se a Ilana consegue aparecer para dar tchau. Eu acho que não. Bom,
Não sei, ela voltou aqui, tá carregando. Vamos ver se... Esperar um pouquinho. Ilana, consegue dar tchau? Tá ouvindo? Travadíssima. Bom, gente, acho que então... Ah, ela apareceu. Pode aproveitar. Travou só para mim? Travou para todo mundo? Ela? Travou para todo mundo. Travou. Ok. Bom, Deixa eu aproveitar. Sim, pode falar. Aproveitar para fazer um convite para as pessoas seguirem, né, no Facebook a página da Rede de Mães e Familiares Vítimas de Violência da Baixada Fluminense, o Movimento a Caxias e a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Compartilhem dessa live, né? Ela vai ficar salva, então, se você não conseguiu ver hoje, ou se conhece alguém que não conseguiria por conta do horário, né? Vai estar salva, então encaminha aí. Acho que é um conteúdo muito importante para ficar parado, né? Gente, acho que é isso, então. Vamos encerrar esta quinta-feira. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau para vocês.